ali assim, jogando videogame online. Eu vou colocar pra gravar, já vou começar a gravar aqui pra nós. E aí, gente, eu já tô online lá. Entra lá, Selma. Fala, pessoal. Boa tarde. Fiquem aí, não saiam daí. Selma está entrando. Estamos aqui tentando linkar, porque a gente tá pelo Zoom e tá pelo Instagram. Oi? Eu vou fazer a introdução do Zoom e abrir ali pra gente. Tá, ok. A Selma vai fazer a introdução do Zoom. Enquanto isso, a gente vai falando aqui no Instagram e vai deixando a galera entrar. Selma, pode colocar o número silencioso aí, se for o caso. Fala, pessoal. Tudo jóia com vocês? Vou filmar pra vocês. Como é que vira isso? Tiozão do WhatsApp. Deliciosa com o Dani a respeito de transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, o famoso TAG. Vou entrar agora aqui pelo Instagram junto com o Dani e nós vamos fazer essa gravação dupla, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer. Aguenta aí, gente. Aguenta aí. Não sai daí. Selma, manda a solicitação para entrar na live. E a gente já vai começar a falar, gente. A gente tá trabalhando com duas ferramentas hoje. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Tá todo mundo aqui trazendo... Ó, vamos lá. Selma vai entrar. Vamos lá. Calma, manda a solicitação para entrar na live. Tá aí, gente. Não sai daí. Aê! Aê, chegou! Pessoal, comente Acho aqui que que tá tendo... A gente tá com o Zoom e o Instagram. Dani, coloca fone no Instagram. Pronto. Não, Meu notebook tá com fone. vocês estão me ouvindo por aqui? Tá ruim, gente? Selma, Dani. coloca o notebook no Zoom. Vamos lá. Pronto. E aí? Agora Melhorou? sim. Melhorou aí? Flávia, melhorou? Dê feedback, gente. O meu tá com eco. Acho que tem que colocar o fone no Zoom. No Zoom não, no Instagram. E agora? Pessoal, agora eu tô te ouvindo bem. Não sei por que o meu não tá cortando. Coloca no Instagram o fone, Dani. Pera aí. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Dá um joinha aí. Se vocês estão me escutando sem eco, dá um joinha. Não sai daí, gente. Ajuda nós. O Ah lá, assunto já tá vendo os joinhas. Os joinhas. melhorou, Stephanie? Tá. Flávia? Ótimo, esse é o feedback que a gente precisa. Legal, legal. Pronto, botei o telefone. Ai, que delícia, todo mundo mandando joinha. Fechou então, Muito gente? Vamos começar? Galera, eu convidei a Selma para ela vir aqui conosco, nos trazer todo o conhecimento e algumas dicas sobre como a gente combater a ansiedade. Porque a gente está num momento de pandemia, a gente está dentro de casa, né? E esse tema de transtorno de ansiedade foi sugerido por uma amiga minha e casualmente foi sábado passado, depois da última live minha com a Selma, e eu já consegui rapidamente um ok da Selma para a gente abordar mais um assunto. Então é um assunto super delicado, extremamente delicado, que eu precisava de alguém com conhecimento técnicos para falar sobre isso. Então, Selma, fique à vontade, se apresente, fale um pouco de você para o pessoal. Vamos lá, eu tô tremendo aqui, eu tô tentando arrumar um lugar legal aqui da câmera.
e aí depois a gente começa Será que a falar sobre o assunto. Manda bala. Bom, gente, tudo jóia com vocês? Eu estou aqui da Alemanha, com 5 horas na frente de vocês. Aqui já é 11 horas da noite. Bom, vamos lá. Sou psicóloga, sou facilitadora de consciência. Já trabalhei na área clínica há mais de 20 anos. Dani, tá dando microfonia ou não? Para mim, não. Não? Então tá jóia. Eu estou nessa área clínica há mais de 20 anos, né, trabalhando com ansiedade, com vários transtornos, né? Então, eu vou trazer para vocês um pouco sobre ansiedade generalizada. Eu até falei para o Dani que eu anotei muita coisa, porque ela é muito abrangente. Então, e a ansiedade todos nós temos. Se nós começarmos... Ah, tá dando eco, né? Alguém escreveu ali que tá dando eco. Selma, eu acho que a gente vai ter que dar um jeito com este Zoom. É o Zoom que está nos atrapalhando. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou pausar o Zoom então, Dani. Vou fechar o Zoom. Vamos ver uma coisa. Pode ser? Pode ser, fecha o Zoom. Então vamos fechar o Zoom. Pronto. Melhorou? Agora foi, né, gente? Agora sim? Parou o eco? Foi? A gente botou no mudo, mas eu não sei por que eu não... A gente fechou tudo agora. Acho que agora deu, né? Nem eu tô escutando mais. Tava dando um pouquinho de microfonia aqui. Agora foi, né? Está pronto, Thalita confirmou. Então vamos lá. Então, agora... gente, tem... Olha, todo mundo dando joia que tá tudo bem agora. Ah, maravilha. Vamos lá. Tem muita coisa. Tem muita coisa a respeito da ansiedade. Então, eu já comecei falando o seguinte, né? Tem bastante coisa para não sair muito para a gente falar. Certo. Oi? Tá bem? Sua conexão agora tá ruim. Sua conexão de internet. Travou? Conexão tá ruim? Peraí. E agora? Foi? Tá tremendo. Tá travando a minha conexão? Tá bem quadriculada a sua imagem. Ah, como assim quadriculada a minha imagem? A conexão tá quadriculada. Vamos lá. Vamos ver. Os meus assistentes técnicos aqui estão mexendo na internet. Melhorou? Melhorando, já melhorou. E aí? Eles estão mexendo ali. Os meus babies grandes. Wi-Fi dessa casa. E olha que o Wi-Fi aqui aguenta bem, viu? Desligou tudo aí? E agora foi, Dani? Normal, manda bala. Começa do zero. Agora. Eita, vamos que vamos. Agora sai. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Bom, como a ansiedade é uma coisa super normal que todos nós temos, né? Eu anotei bastante coisas interessantes a respeito desse transtorno, que é de ansiedade generalizada, para a gente não ficar viajando muito em muitas coisas, para sermos bem objetivos. Então vamos lá. A ansiedade é uma coisa natural, que todo mundo tem, tá? Então, tem a ver com a condição, o transtorno de ansiedade generalizada tem a ver quando isso excede demais, né? Então, nós temos ansiedade, nós levantamos da cama, nós precisamos de ansiedade para levantar, tem hora para acordar, tem hora para fazer as coisas, né? Então, o que acontece na ansiedade generalizada, né? Nesse transtorno, que nós vamos usar a sigla TAG, né? Isso é utilizado na psicologia, na psiquiatria, transtorno de ansiedade generalizada, TAG, né? Então, quando o corpo está, né, em constante alerta, né, quando a pessoa fica o tempo todo parecendo um gato, assim, sabe, Dani? Todo apreensivo, sabe? Então, quando fica assim,
essa constante ansiedade, a gente começa a gerar muita adrenalina, né? E aí a gente tem duas situações. Ou a gente fica numa posição de ataque para fugir daquela situação, que é sair correndo daquilo, ou quer atacar muito rápido. Isso, né? Um estado de constante alerta, o tempo todo, né? É como se estivesse atento a um perigo que não tá para acontecer. É muita coisa que você fica ali montando na sua cabeça, né? Mas, eu vou em tal lugar, mas se isso for acontecer assim, se for assado, depois eu pego o carro, vou passar naquela rua, aqui começa, o tempo todo, fica aquela constante na cabeça da gente, né? E aí começa a ter uma sensação de compreensão, assim, uma sensação desagradável, sabe? Então, ansiedade todo mundo tem. Só que essa ansiedade, por exemplo, nós estávamos assim, ansiosos, a gente já conversou durante a semana para fazer essa live, porque é uma coisa muito legal. Então, ansiedade movimenta, né, de situações, de coisas importantes. Só que tem pessoas que às vezes perdem o sono, tem situações que a pessoa vai aumentando, a ansiedade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, né, o desempenho até ela chegar numa situação que o corpo não está aguentando mais. Então, eu costumo falar que é como se fosse um secador de cabelo. Pega ali o secador de cabelo e coloca ele é 110, você coloca ele no 220. Ele vai trabalhar, mas vai chegar um momento que ele vai parar, que ele não aguenta mais, né? Então, o que é interessante, né? Nós começarmos a olhar para isso, olhar para esse momento, essa condição delicada, né? Já sentiu alguma coisa assim, Dani? Já sentiu alguma ansiedade dessa forma? E o pessoal? Eu passei um tempo, foi uma época que eu fiquei desempregado, né? Na real, assim, eu sou um pouco agitado por natureza, né? Eu tenho 3 trabalhos e a todo momento eu tenho que estar em movimento. Se eu ficar à toa, eu entro em parafuso. Mas eu tive uma forte crise, eu acredito, quando eu fiquei desempregado, porque eu não tinha pra onde correr, nada que eu fazia gerava produtivo, né? E aí eu comecei, que foi onde eu tive um leve deslize para uma possível depressão, isso em meados de 2017, janeiro de 2017. Então, e isso se desencadeou com o fato de eu estar em casa, sem nada para fazer, procurava emprego, não tinha entrevista, foi logo após o impeachment da Dilma, então não tinha emprego, não tinha crise que fazia você ser aprovado numa entrevista, nem ser chamado para entrevista. Então isso foi me incomodando, e aí ainda em paralelo teve questões de relacionamento, onde eu tinha terminado um relacionamento que não tinha dado certo, e aí virou uma bola de neve, né? Então, muita coisa ao mesmo tempo. Bem complicado. É isso mesmo. Tem algumas situações que acontecem que levam a essa ansiedade, né? Então, qual que é o ideal? O ideal é começar a controlar essa ansiedade, que foi o que você foi fazer, mesmo em situações que não tinha para onde correr, como você falou, e tentando olhar outros caminhos, né? Então, assim, é fazer as pazes com a ansiedade, né? Para que ela não acabe com a sua energia. Porque nós precisamos dessa energia para movimentar, que foi o que você fez. Mesmo numa situação delicada, você começou a movimentar a energia para outras coisas, foi descobrindo outras coisas e está onde está hoje, né? Agora, um ponto importante foi que eu percebi que eu estava dormindo demais. Que eu acordava 1 da tarde, né? Falava, não, tá errado. E aí eu passava a madrugada acordado, vendo série, eu descobri o Game of Thrones na época, e zerei Game of Thrones em uma semana, enfim. Aí eu falei, não, tem coisa errada. Tem coisa errada. E aí eu mudei a rotina, eu comecei a acordar, tipo, eu botava para despertar o celular, porque senão eu não ia levantar. E aí eu colocava para despertar 7h30, 8 horas, por aí. E aí eu ia fazer buscava atividades, aí não tinha nada para fazer, eu morava em Dayatuba, tinha um parque ecológico, eu ia caminhar no parque ecológico, aí na época eu fazia slackline, aí eu fui treinar slackline, eu fui procurar o que fazer, porque eu percebia que quanto mais eu ficava em casa, eu não tinha nada para fazer, era pior, mais na bad eu ficava, né? Exatamente, perfeito, Dani. Aqui ainda, a Flávia deve lembrar nessa época que a Flávia me acompanhou de perto. Essa época aí foi bem crítica.
E o que você fez é isso mesmo, é ir buscar atividade, fazer alguma coisa, porque o que acontece? Se você ficar dando conta somente para a ansiedade, ela vai Uhum. esgotando a sua energia e vai te levando para um quadro de depressão. Ou seja, ansiedade é boa, ansiedade todo mundo tem que ter, é o que movimenta a gente, só que se ela começa a aumentar muito, ela leva a gente num pico de exaustão. E se ela chega num pico de exaustão, ela gasta toda a nossa energia. E aí ela vai, possivelmente, para uma depressão. Então ela tem uma curva aí, né, de pico. Só que para sair daqui, Dani, que é o que todo mundo vivencia o normal, vamos dizer assim, da ansiedade que é natural, que todo mundo tem que ter. Para ela chegar nesse pico, é um sofrimento, mas um sofrimento absurdo, absurdo. Então, eu vou trazer para vocês, assim, algumas dicas, né? Eu vou pontuar algumas dicas, alguns pontos, para você começar a sacar. Porque sabe aquela história, assim, você começa a escutar uma coisa e fala assim, gente, eu tenho todos os sintomas, então eu tenho isso. Não se assustem, eu vou trazer coisas perfeitamente normais. Vou trazer 10 pontos que podem acontecer no decorrer dos seus dias. Porém, olha só, né? Para poder entrar num caso de TAG, isso é super importante, né? São casos assim, que você vai desenvolvendo. Então, nos últimos 6 meses, você está apresentando a partir de 2 ou mais desses tópicos que eu vou trazer, aí sim vai procurar ajuda, que eu vou falar isso mais adiante. Tá? Então, Acho que uma coisa que pode ser abordada é ter ansiedade é importante ter ansiedade. Porque se você não tem ansiedade nenhuma, você não sai você da se torna, cama. você não sai da cama, você não tá, né? Você não tem algo que te impulsiona, né? Então você fica, Exatamente. né? Então É depois isso é bom mesmo. a gente abordar também o quão é necessário ter um pouco, não o extremo. Mas segue a Não, sua linha de... extremo. É. E outra coisa super importante. Às vezes você conhece alguém que tem todas essas características que eu vou estar passando aqui. E a pessoa parece que ela não se toca. E não é que ela não se toca, ela não percebe. Ela está dentro do olho do furacão, ela está vivendo aquilo, ela está tentando equilibrar os pratos, vamos dizer assim, fazendo um malabarismo com essa ansiedade em várias situações da vida dela, e não cai a ficha que isso é um transtorno, né? E outra coisa também muito importante, Dani, muita gente acha que isso é frescura, que a pessoa está tendo frescura, porque alguém, por exemplo, eu já tive paciente que ele falava para mim, mas eu estou infartando, você não está entendendo, eu estou morrendo, eu estou infartando, mesmo dentro do consultório. Ou então ele ligava da casa dele e falava assim, Selma, eu estou infartando, eu vou para o hospital agora, porque eu tenho certeza, eu vou morrer aqui dentro da minha casa. Todo mundo da família em volta via que não tinha nada daquilo, porém a pessoa está sentindo. Então tem que ter um respeito por isso. A pessoa está sentindo e ela não tem noção de que isso é um transtorno de ansiedade generalizada. Então, para vocês que estão assistindo aqui, né, se tem alguém que vocês conhecem em cima das características que eu vou estar passando, depois manda lá assistir, né, essa live ali no canal aí no Insta do Dani. Conversa com essas pessoas, pede para ajuda, ajuda ela a procurar ajuda, né, porque isso é muito importante, tá? Primeiro ponto. A dificuldade de parar de se preocupar. Esse é o sintoma-chave, tá? Dificuldade de parar de se preocupar. Tudo se preocupa. Mas não é aquela preocupação, por exemplo, o Dani hoje tinha que fazer umas fotos, ou eu vou fazer um atendimento. Não é esse tipo de preocupação. É preocupação de tudo e sempre achando que algo ruim vai acontecer. Na maioria das vezes é negativo. Não é muito positivo, não. E a pessoa cansa. Ela fica o tempo todo trabalhando a cabeça só em situações de preocupação, de coisas futuras que pode ser que nem aconteça e gastou uma energia ali lascada, tá? E a palavra vem bem no sentido, né, literal da palavra, é uma pré-ocupação daquilo que não aconteceu ainda. Então, isso acontece demais. Junto com isso, segundo ponto. Então, o primeiro é a preocupação, né, com tudo. Segundo, cansaço mental e físico. Então a pessoa começa a ter muito cansaço mental todos os dias. Então ela começa a falar às vezes para algumas pessoas, né? Muitas pessoas, elas já acordam cansada. Já acorda com cansaço mental e cansaço físico. Poxa, eu acabei de dormir, eu fechei o olho, de repente eu já tinha que abrir, já passou a noite e eu não descansei. Ou
ela acorda no meio da noite e fica ali, Remoendo. pensando, remoendo. Então aí já entra uma outra característica, que é a alteração do sono. A pessoa Uhum. pode ter insônia, ela pode ocorrer casos de insônia, ou ela consegue dormir por cansaço, exaustão. Ela dorme. E aí no meio da madrugada acorda e começa, nossa, eu tenho o quê? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho a famosa frase, eu tenho o quê? Né? Todos nós usamos essa frase, mas quem tem transtorno de ansiedade generalizada usa isso 24 horas e cansa demais. Né? Então, isso é muito, muito importante. Outra coisa, irritabilidade. É uma pessoa extremamente irritada com tudo, tudo, né? Mas importante, ela não podemos confundir isso com a TPM, né? Olha lá, tem gente que está escrevendo ali, ó. Total, é Camila, exatamente isso. solta as dúvidas. E é isso aí, gente. Pode escrever, pode ir mandando as coisas pra gente aqui. Eu tô falando, mas a gente vai entrando no que vocês estão trazendo também, tá bom? Não é só para ficar só escutando, é para interagir mesmo. Exatamente, é uma interação. Inclusive, É. você está falando, eu estou pensando aqui, não sei não, velho, eu estou até preocupado. Falei? A Thaís está Cara, aqui, a Thaís sabe que eu sou a pessoa que eu não... Se eu ficar parado, eu fico louco. Mas eu não sei se isso é ansiedade. Eu tô toda Thaís, eu sei que você tá aí, você pega assim, só vai dando tique assim, ó. Tique, tique, vai checando tudo aí, vai checando. tenho que produzir. Agora em pandemia, fotógrafo, você já viu, né? Então, não, tem que produzir, cara, tem que produzir. Vamos, não, tem que fazer alguma coisa, não posso ficar parado. É Né? exatamente isso. E aí você É tá falando exatamente isso. e a minha cabeça tá esquentando aqui, mas enfim, segue. Eu tô indo ainda pro quarto ponto e você já tá com a cabeça fervendo já com tudo isso. Os cabelos já, gente. Ah lá, já perdeu até os cabelos todos. Uma coisa muito interessante, não confundam a irritabilidade, principalmente com as mulheres, com TPM, não tem nada a ver, tá? Na TPM a gente vira uma leoa mesmo, algumas pessoas que têm, né, esse TPM, uma coisa que altera esses hormônios, tem mês que é sossegado, tem mês que sobe, enfim, não mistura com isso e também não mistura com alguns assuntos específicos, por exemplo, um relacionamento, um casal tem uma briga sobre um assunto específico, você também é ansiosa, tem esse transtorno aí, porque briga com tudo, tá irritada com tudo, então não mistura, tá? Tem coisas aí, Dani, alguém escreveu alguma coisa, você lê aí pra gente depois? Uhum. E Gente, aí, um ponto legal, que se vocês não quiserem expor a pergunta de vocês aqui nesse bate-papo aí, tem uma caixinha que tem um ponto de interrogação. Quando vocês mandam a pergunta nessa caixinha, tipo, não chega fica só pra gente exposto. uma perguntinha. Só pra mim e pra Selma, entendeu? Então, se vocês, eu tô aqui, mas eu tô com vergonha, vai na caixinha que não vai aparecer seu nome, só eu e a Selma vamos ver. Tá bom? Isso mesmo, não expõe você. Então, essa irritabilidade acontece muito. E a pessoa tem muita frustração. Muita frustração, né? Uhum. Outra coisa importante, Dani, a quinta coisa, dificuldade de concentração. Então, tá o tempo todo preocupado com alguma coisa e dispersa. Então, tem dificuldade de se concentrar para fazer algo, porque fica o tempo todo preocupado. Ai, meu Deus do céu, mas se isso não der certo, mas eu tenho que buscar tal coisa, mas o lugar vai fechar, mas não... Fica o tempo todo preocupado. Então, nós estamos falando de pico generalizado aqui, tá? Então, tem essa dificuldade de concentração. E aí, nós vamos para alguns pontos que são físicos. Quais? Palpitação. Então, a pessoa começa a ter um taquicardia aí, começa a acelerar, né, a condição cardíaca dela. Aperto no peito. O aperto no peito e respiração curta são duas coisas que andam bem pertinho, bem juntas. Daí a pessoa acha que tem um infarto, tá tendo um infarto. Quando ela começa a respirar curtinho demais, falta oxigenação no cérebro. Vai diminuindo e reduzindo a oxigenação dela do cérebro. Se tem essa falta de oxigenação, pode dar tontura, pode dar suor excessivo, pode dar tensão muscular. E aí uma coisa puxa a outra, é efeito cadeia. Se dá tensão muscular, a pessoa às vezes fica assim, tensa, principalmente região dos ombros, mas é geral, o corpo fica tenso. Tem gente que joga dos ombros para cervical e para dor de cabeça.
Então, às vezes, uma pessoa que fica reclamando 24 horas, nossa, que dor de cabeça, que dor no ombro, que dor no corpo, que dor nas costas, que dor não sei o quê, ela pode estar sofrendo de TAG, ela pode estar sofrendo de ansiedade, Nossa, mas ela não é irritada com ninguém, entendeu? entendi. Então, esses 10 pontos que eu trouxe para vocês, eu vou repetir depois eles e vai ficar aqui, depois a gente escreve também, Dani. Esses Uhum. 10 pontos, se a pessoa tiver 2 ou 3 ou mais, eu costumo falar 2. Em consultório, eu sempre converso com as pessoas, teve 2 ou mais, eu já peço para fazer uma parceria. Tem que ter psicólogo e psiquiatra. Né, tem que ter a psicoterapia aí conversando, né, e às vezes entra com psicofármaco, porque às vezes a pessoa não consegue sair dessa situação, né, Uhum. isso é uma coisa séria, mas as pessoas não vão buscar tratamento porque acham que é frescura, ou que vai passar, amanhã passa, né. Esse é o lado importante, né? A parte importante da família estar ciente também, né? De que Exatamente. realmente é um quadro que pode se agravar e que não é frescura, né? Não é frescura. Então, Dani, eu vou pegar o gancho que você falou, desemprego, correndo atrás e tudo mais. Sim, Uhum. teve um aumento da taxa sua de ansiedade. Porém, se isso permanece, né, com 2 ou 3 sintomas por mais de 6 meses, aí ele acaba sendo caracterizado como TAG. Tá? Então, nós podemos ter oscilações. Ah, tem um TCC para entregar daqui a um mês, então eu vou ficar ansiosa o mês inteiro por causa disso. Tudo bem, está dentro da normalidade. Depois entregou, dá aquela Tirou o baixada. peso, relaxou. Tirou o Exatamente. peso. O Dani tem ensaio ali para fazer, ele estava fotografando shows e tudo mais. Nossa, turnê, um monte de coisa. Uhum. Ansiedade. Passou aquele ali, tum, né? Aí dá aquela baixada de cortisol. Então sobe a adrenalina, desce cortisol, sobe. E nós temos esse movimento normal do corpo. É Uhum. importante ter isso, né? É bem, Bom, bem lembrado desse teu ponto, que às vezes a pessoa acha que, meu Deus, eu tô com ansiedade, eu tô com TAG, meu senhor do céu, eu vou morrer. E e não, às não vezes tá. o exemplo do TCC é um baita de um exemplo, né? Sim, sim. Dependendo. Entrevista de emprego, bum, pronto, meu Deus, eu tenho que sair. Fiquei sabendo que eu tô entre os 10 últimos. Nossa, meu Deus do céu, né? E prova do Enem. Oi? Dá até um piriri. Dá, dá. Então, pode soltar intestino, tem um monte de outras coisas. Eu peguei as principais, mas tem muita coisa que pode acontecer. Então, assim, se alguém fala para você assim, ah, você é muito pavio curto, ou você é muito nervosa, você é impossível, né? Ou é muito impulsiva, ou você sabe de alguém que é muito assim o tempo todo e já faz anos que a pessoa é assim, vai Uhum. atrás de ajuda, ajuda essa pessoa, ajuda ou você mesmo, ou outra pessoa, porque é uma situação muito, muito, muito delicada. Então, ó, eu vou falar só os tópicos, depois a gente vai até escrever, tá, Dani? Depois para o pessoal, que isso é bem Eu posso bacana. botar aqui. Bom, olha lá, ó. Primeiro, dificuldade de parar de se preocupar. Uhum. Segundo, cansaço mental e físico. Terceiro, irritabilidade. Quarto, alteração de sono. Quinto, dificuldade de concentração. Palpitação, sexto. Sétimo, aperto no peito. Oitavo, respiração curta. Nono, tensão muscular. E 10, suor excessivo. Então, eu peguei esses 10 pontos que são os principais, Caraca, né? suor é Então, bastante. tem gente que às vezes começa a pingar mesmo, pingar, né, de alterar muito essa adrenalina, né? Então, esses 10 é só para ter uma ideia geral disso, né? E aí eu vou trazer uma coisa muito legal para vocês. Tem uma médica, eu até anotei o nome dela aqui, doutora Cornélia Kremins. Ela é uma médica da Universidade de Medicina de Harvard e ela fez um estudo muito legal, Dani. Ela pegou grupos de pessoas e ela comprovou cientificamente, isso tem artigo científico, tá? Eu posso Uhum. depois passar link, tudo isso é artigo científico. Ela fez É. testes com pessoas lá, de passar algumas dicas, algumas coisas que alguém pode já, assim, quem tem ansiedade de modo geral, mas principalmente o TAG,
pode começar a fazer no seu dia a dia, que vai baixando essa ansiedade, vai começar a trabalhar um pouco esses sintomas, facilita a vida no dia a dia, tá? Eu posso falar para vocês que eu, antes de falar sobre isso, né, eu costumo testar muita coisa em mim mesmo e na minha família, enfim. E esses 4, pelo menos essas 4, inclusive acrescentei mais uma por minha conta, mais uma quinta dica, mas eu aplico na minha vida, né? E baixo a ansiedade mesmo, né? Assim como o Dani, eu sou realmente uma pessoa extremamente ansiosa, sendo psicóloga, porque eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Eu faço atendimento de casal, faço atendimento individual, online o tempo todo. Um polvo. Eu vou para o Brasil, dou palestra, eu dou curso online, eu curso aí no Brasil presencial, enfim, fica ponte aérea Brasil-Alemanha, fico fazendo cursos, dando atendimento aqui para pessoas aí no Brasil, faço atendimento online, então, ou seja, muita coisa ao mesmo tempo. Então, ansiedade é boa? É, muito boa. Só não pode ficar em excesso, tá? Então, vamos lá. O que ela passou? Quais são as dicas que a doutora passou? Primeiro, lista de tarefa, né? Fazer uma lista de tarefa, seja de noite para o dia seguinte, ou seja de manhã para aquele dia, ou de repente no final de semana para a semana toda. Você colocar uma lista de tarefas. Você não vai ficar escrevendo 100% tudo, porque entra um pouco na nossa realidade aqui, que às vezes não escreve. Porém, para que isso? Quando você pega e passa para o papel, você dá um descanso para o seu cérebro. Você pega todo aquilo que está aqui bagunçando e falando tem o quê, tem o quê, tem o quê, cata daqui e coloca no papel. Quando você faz isso... Você tira essa carga, realmente, você tira essa carga de eu não posso esquecer, isso não pode passar, isso, nossa, eu preciso lembrar, porque está tudo anotado. E aí... Tá tudo anotado. Isso. E se por acaso... A Stephanie... E quem não consegue se adaptar à lista de tarefas? Beleza. O que acontece, né? Quando você faz a lista de tarefas... Virei minha câmera, sem querer. Pronto. Aí. Quando faz a lista de tarefa, no final do dia ou no momento que você se propôs, você consegue entender, por exemplo, tinha 10 coisas para fazer hoje, eu fiz 4. E aí você consegue se policiar, ou eu fiz 6, falta 4, enfim. Né? Quando não consegue, as meninas falaram aí, quando não consegue fazer lista de tarefa, né? Consegue pelo menos estabelecer uma rotina. Né? Eu não consigo ficar escrevendo no papel. Às vezes não dá tempo de escrever no papel, né? Tem que adequar a nossa realidade. Mas aí você sabe assim, bom, amanhã na parte da manhã eu vou fazer X, depois na hora do almoço eu faço tal coisa, ou de manhã eu dividi meu tempo em 3 momentos, enfim. Facilita o teu cérebro. E não só falar assim, tem o quê, tem o quê, tem o quê, tem o quê, nossa, eu tenho 10 coisas para amanhã. Não, essas 5 aqui, até na parte da manhã eu resolvo. Essa daqui eu resolvo depois. Ou, essas 5 aqui são as mais importantes. Se eu conseguir essa, é lucro do meu dia. Mas se eu fazer só 5, tá de boa. Entendeu? Então dá para organizar isso mentalmente. Segundo, quando você percebe, o fato da lista também é bom, porque é o seguinte, você, além de você tirar tudo da sua mente e manter eles... E jogar para o papel. Visto fisicamente, você vai ticando, riscando o que você fez. E por mais que no final do dia você não tenha concluído 10, 6 tarefas que você listou ali, você olha e fala, pô, eram 6, eu fiz 4. Porra, eu produzi bem. Exato. E baixa ansiedade. Uma dessas 4 te ocuparam metade do dia. Exato. Então, você está vendo, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente... Eu venho de uma rotina onde eu trabalhei em fábrica, então eu venho de produtividade, linha de produção. Então, eu preciso ser produtivo. Tem que saber. Produzir. E aí, a minha preocupação todo dia é quanto que eu vou produzir hoje? Quanto que eu vou entregar hoje? Né? Então, e eu já vou ir atrás desse hábito de anotar o que eu preciso fazer e ir ticando, porque no final do dia, e às vezes até mesmo eu falo com a Laís, eu falo, não, o dia foi bom, produzi bem. Entreguei tal ensaio fotográfico, teve um editorial,
no escritório eu consegui fazer tal coisa, tal. Então, eu consigo ter essa margem, mas eu acho que anotando, para nós que temos essa dificuldade de perceber e às vezes até valorizar o que a gente produziu no dia, é interessante, porque se a gente tem essa noção, a gente se cobra e aí a gente entra nesse estado de ansiedade. Exatamente. Dani, e aí eu tenho aqui do meu lado, né, as coisas que eu gosto de ir anotando e ticando. O Cleiton fala assim, e olha isso. Ó, dá um ponto aqui. já Olha, foi Deus. um caderninho e eu já estou no segundo caderno já, depois que eu comecei a fazer o teste dessas listas. E aí é incrível. Aí, ó. Aqui, Dani, ó, tá escrito já, ó. Pessoal, a pessoa tem um caderno de 20 matérias. Eu tô com um bloquinho, tem uma página. Olha, para mostrar que eu faço isso, é muito bacana, Dani, muito bacana, porque aí você anota e faz assim, ó, alivia, sabe? O Cleiton falou aqui, ó. Eu tenho muitas responsabilidades grandes e eu quero atropelar o tempo. Mesmo eu conseguindo alcançar todos os objetivos no dia, eu já penso no outro. Isso é bem ansioso. Mas então, mas não tem problema, Cleiton, né? Cleiton, não tem problema, desde que isso não tira o teu sono, não te preocupa, entendeu? Tudo bem, se você já pensar no dia seguinte, tá de boa, não tem problema. É bom, ansiedade movimenta, né? Eu tenho alguns projetos, né? Tem alguns cursos meus que enquanto eu não sentei, não fiz, assim, teve uns que eu fui dormir, olha que louco isso. Falei assim, nossa, tal ponto seria bem interessante eu incluir isso no meu curso online, né? Aí aí eu falei assim, não, eu vou dormir, amanhã eu vou pensar nisso. Não, começou a vir naquele momento, falei, meu, quer saber? Levantei, sentei aqui na mesa, escrevi ele, e aí eu fui dormir depois, assim. Eu passei 1-2 horas da madrugada fazendo aquilo, porque aquilo estava fomentando naquele momento. E aí eu tô com tag? Não tô com tag, mas a ansiedade é bacana. Então não tem problema. Se já fez tudo e já tá pensando no dia seguinte, desde que isso não vire algo que te machuque, que bagunce a tua saúde, atrapalha a sua vida social com os amigos, isso não tem problema nenhum, é tranquilo. Né? Entendi. Outro ponto legal, olha aqui. Um pontinho aqui rapidinho, a Jéssica ela fala assim, Selma, e quando, além de fazer a nossa lista, queremos tomar conta da lista de outras pessoas e ficamos ansiosos por ela cumprir. Jesus amado, hein? Gente, isso dá outra live. Olha, isso é muito interessante, porque quando a gente coloca muito a nossa lista, tem essa condição mesmo da gente querer ficar controlando o outro, às vezes é marido, filhos, enfim, né? Segura a onda aí, porque aí se você começa a ficar ansiosa pela outra pessoa, você deixa o outro ansioso, né? Então tem que dar uma segurada aí. Isso é ponto de outra live mesmo, viu, Dani? A gente mexer com isso. Ó, vamos lá. Tem assunto. Eu vou passar já a segunda. E, gente, eu só tô falando bem rapidinho, depois a gente vai conversando mais, porque a gente tem um time aqui do Instagram e eu quero passar tudo isso. Então, eu quero passar isso para vocês, né, para não ficar picado, assim, e depois cadê o resto? Então, por isso. Mas a gente continua conversando até eles nos derrubarem, tá bom? Segundo ponto. A gente vai para lá. Segundo ponto. A atividade social. Peraí, mas lá em Harvard, a doutora fez um estudo científico disso? Fez. Ela pegou grupos de pessoas, né, que estavam fazendo, assim, interações sociais, e ela começou a ver um resultado muito positivo. O que é essa interação social? Né? Ela começou a perceber que começa a ter uma diminuição do nível de cortisol, baixa ansiedade. Então, qual é essa atividade social? O que é isso? Fazer cursos curtinhos, de preferência que não é relacionado com a sua profissão, tá? São cursos que não porque se você faz de acordo com a sua profissão, aí você fica ansioso em querer aplicar aquilo no teu trabalho, seja na empresa ou você é autônomo no seu dia a dia, você fica mais ansioso. Então, cursos que não é relacionado à sua profissão. Outros temas, qualquer outros temas.
aprendendo coisas e tendo contato com pessoas, mesmo em pandemia, contatos com pessoas online. Você está falando aqui como nós estamos agora, né? Então, criando vínculo com outras pessoas. Então, você vai fazendo alguma coisa, se de repente gosta de algum assunto específico, vai fazer um cursinho rápido, coisinhas que financeiramente também não te agrida, não vá afundar o bolso fazendo um monte de coisa, mas tá aí, tem muita coisa disponível. Agora, em pandemia, tem muita coisa disponível, online até para fazer. Então, coisinhas que sejam curtas, não vai pegar um curso aí de 1 ano, 2. Pega aí, que é 20 dias, sabe esses cursos assim, 21 dias, 30 dias, sabe essas coisinhas assim, né? Isso é bem legal, né? São coisas curtas, né? Então, esse é o tipo de atividade social que ela testou. Terceira coisa, a atividade física. Aí, Dani, entra o que você fez. Você colocava o relógio para despertar e ia fazer caminhada. Entende? Então, qual é essa atividade física? Agora pronto, eu vou ter que fazer esporte. Não. Qual é o tipo? Pode ser esporte, pode ser teatro, pode ser dança, pode cuidar de jardim, porque você está se movimentando, cuidando de plantinhas, sabe? Então, depende muito. Veja o que você gosta, né? Mas se movimenta. Então, tudo isso vai ajudando a baixar os níveis de cortisol, né? Agora, o quarto ponto que eu acho que é super importante, todos são, mas eu acho que ele é o mais importante, né? Fazer uma rede de ajuda. O que é isso, uma rede de ajuda? Bom, delega a tarefa, porque o ansioso, ele cata todas as tarefas e, traz tudo para ele. Porque ninguém é capaz de fazer bom, né, Dani? Ninguém consegue fazer direito, como eu faço. E aí, a gente gruda tudo na gente, né? Então, o que é delegar essas tarefas? Poxa, eu tô com dificuldade financeira. Eu tento arrumar minhas planilhas, eu pego lá a planilha online, planilha gratuita, planilha no aplicativo, não sei o quê, e não consigo. Eu tô ganhando e tô gastando mais, enfim, tô com dificuldade financeira. Poxa, busca uma pessoa que fala sobre isso. No YouTube tá lotado de consultores financeiros, tudo gratuito. Ou não, busca de repente uma pessoa específica que vai sentar com você e vai ali alinhar alguma coisa com você, ou uma mentoria de um encontro com uma pessoa que ajuda você a planilhar, ou seja, para dar um rumo para você. Então, começa a delegar essas ajudas. Eu tô com dificuldade na organização da casa. Eu trabalho, eu saio fora, chego em casa, tem que organizar a casa, tem que limpar a casa, tem que lavar roupa, tem que organizar tudo, tem filho, enfim, tem um monte de coisa e eu não consigo organizar. Poxa, tem as personagens, né, organizer que tá aí para poder ajudar. Ou também, de novo, voltando para o online, entra lá no YouTube, como organizar isso, como organizar aquilo, ou buscar, de repente, uma pessoa para poder te ajudar. Selma, não é organização, é limpeza mesmo. Meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Então, veja, de repente, uma diarista, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. Tudo isso é o delegar tarefas, né? Poxa, eu tô ansiosa, eu tô com um pico demais, minha cabeça tá explodindo e eu tô guardando só para mim. Liga para alguma pessoa, né? Pode ligar para um amigo, para bater um papo, sair, para tomar alguma coisa. Agora, época de pandemia, não pode sair. Então, assim, tá com tempo? Liga ali no WhatsApp, dá um tempinho, conversa com alguém, ou busca ajuda psicológica, né? Ajuda psiquiátrica, para poder combater tudo isso. Então, delega ajuda, não fica abraçando o mundo, porque às vezes não dá conta, né? E a quinta coisa que eu acrescentei, né, nessa lista, que é meditação, respiração, ou yoga, ou a sua crença, né? Não vou entrar em crença de ninguém aqui, né? Mas você pega aquilo que você acredita em Deus, universo, Buda, Ganesha, não interessa em quem você acredita, não interessa, né? Mas traz isso para dentro de você, é ter um tempo para retomar quem é você, porque a gente se perde no meio de tudo isso. Né? No meio Uma das coisas que me ajudou muito foi crença também. A crença me ajudou muito, porque eu também estava totalmente desesperançoso com uma série de coisas, porque eu não conseguia executar, eu estava ansioso. Então, a crença eu acho que é fundamental também. E aí, Dani, nessa época, né? Um ponto que o Alessandro falou,
eu acho que é extremamente importante o que o Alessandro fala, Diga aí. comemore as pequenas conquistas, pois assim o cérebro vai se sentir recompensado e ele substitui a sensação de ansiedade para a sensação de prazer. Perfeito. Perfeito, perfeito. Porque, É isso. exatamente, e aí isso conversa com a lista. Com o fato de você Perfeito. listar, riscar, né? Porque quando você vê o que você fez, o que você listou, o seu cérebro tá lendo e tá dizendo, porra, o dia foi bom, né? Exatamente. Então tá bem ligado com isso. É, A- e comemora coisas, por exemplo, eu postei no meu stories hoje, né, estávamos em confinamento aqui na Alemanha, teve afrouxamento social e agora já entramos numa outra etapa em que máscara não, ela é obrigatória em ambientes fechados, mas em ambientes abertos de distanciamento, você não tem, é opcional usar, não é uma obrigatoriedade como estava há um tempo atrás. Uhum. Né? E desde quando começou o confinamento aqui, né, da quarentena, desde março, eu fui hoje no mercado e aí eu pude almoçar lá. Depois que eu acabei de fazer minha compra, eu pude pegar meu almoço, sentar numa mesinha lá, desde março, né? E aí, olha isso, de sentar comer um lanche, né? Eu até postei lá no story o lanche e tal, e eu tava super feliz, porque é a primeira vez que tá comendo fora, depois de um confinamento desde março. Então, isso é importante você comemorar coisas pequenas, né? Na hora eu falei até pro meu marido, falei assim, eu vou fazer um stories aqui, ó, tô comendo um pão com carne, não sei o que e tal, e eu tô feliz porque eu tô aqui, ó, tem sol, Eu vi o você seu viu? vestido. Deu vontade de E sair, né? assim, porque tá sol, porque eu tô sentada aqui, não tô com máscara, tem pessoas no distanciamento, mas sentado aqui, estou comendo numa mesinha, sabe, fora de um local, assim. É muito bom, são essas pequenas coisas, né? Às vezes a gente deixa passar batido, Dani, umas coisas dessa, Uhum. né? Às vezes dá risada com família, com filhos, com marido, Exato. né? Então, abrir sei lá, uma cerveja no final de semana. Brinda, brinda. Vamos brindar o quê? Estamos vivos. Vamos lá, saúde, estamos vivos. Ei, Porque acordamos hoje, né? Então, umas coisas assim. você vibra também, né? Ele influencia, né? A sua vibração, ela vai influenciar isso também. A Thalita, ela falou aqui, o que mais me ajudou foi o Reiki, foi libertador. E hoje me mantenho Show! mais controlado e quase sem crises, né? A Jéssica está Olha, com também, perfeito, né? E aí, perfeito. Olha, tem o Reiki que ajuda bastante, tem a barra de Access, né, de Access Consciousness, que é incrível, que ajuda demais, são pontinhos, são pontos que desbloqueiam, né, energeticamente, então é muito, muito legal, né. Campinas tem muita gente que trabalha nessa área, quem quiser indicação vai lá, eu passo para vocês quem faz, né, Reiki, tem todas as áreas, enfim, uhum, né? Todas uhum. as áreas alternativas, tem reiki, tem mesa quântica, tem barras, enfim, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer, meditação, yoga, né? Relaxamentos, então é muito, muito bacana. Isso ajuda a baixar esse nível de ansiedade, vai baixando esse cortisol, é muito bom, né, esses pontos. E eram esses pontos que eu queria trazer, Dani, bem legal, assim, de modo geral, para todo Uhum, mundo, né? sim, Não fiquem na neura de que, nossa, eu tenho todos esses tópicos, porque nós temos mesmo, todos eles, né? O uhum. problema é quando é no nível extremo, né? Então, é como se fosse o tempero num alimento, né, Dani? Você vai fazer um arroz, que é uma coisa tão simples, se você deixar sem sal, sem tempero nenhum, é horrível de comer, né? Salvo algumas exceções em alguns momentos, mas esse é horrível de comer. E se Uhum. você salgar demais, temperar demais, também não dá, né? Então tem que ter um equilíbrio, né, É, com tudo isso. a vida ela não pode ter excessos, né? Em nenhum âmbito, nenhum aspecto, né? Então, se a gente conseguir ponderar as coisas e controlar, a gente vai se Sim, manter sempre dentro do nível ideal ou tolerável de ansiedade, né?
É. Uma outra coisa super importante, Dani, uma dica super importante para o pessoal. Quem tem filhos ou crianças em volta de você, não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos ou filhos de amigos meus, né? Não deixar essas crianças ansiosas. Crianças em ambientes ansiosos têm uma tendência a ir gerando isso cada vez mais e mais e mais. Então, enfim, aquela coisa, sabe quando criança assim vai ter um passeio no final de semana e na segunda-feira os pais falam assim, olha, sábado a gente vai pra praia, por exemplo, né? Aí chega na terça-feira a criança fala, é hoje? É hoje que nós vamos? Aí quarta-feira ela fala, é hoje. Quinta-feira, é hoje. Tipo o Ela burrinho fica. do Xerec. Ela fica o Tipo o tempo burro do todo. E ela começa a passar mal. Às vezes tem criança que tem dor de barriga, tem criança que no outro dia não quer ir para a escola, ela tem febre, né? Aí chega o tal dia, aí chega, por exemplo, na madrugada de sexta para sábado, o pai fala assim, amanhã nós vamos. A mãe fala, amanhã que nós vamos sair cedo. Deu meia-noite, 1 hora, essa criança está de pé já, querendo ir, e fica ansiosa. E aí o pai manda para cama e fica bravo porque tem que dormir, e essa criança quer ir. Entrou dentro do carro, começa a viajar, sei lá, 5 horas. Aí já começa, a gente vai chegar? A gente já tá chegando? Como o burrinho do Shrek. É o burrinho A do gente já Xerec. chegou. E aí, o que o pai faz numa dessa? Então, o que acontece? Qual que é a dica bacana, né? Se você vai contar para essa criança que vai ser tal dia, pega aí uma folha sulfite, por exemplo, hoje é segunda, vai viajar no sábado, né? Sábado vai acontecer a viagem, marca lá na folha, né? Faz uns quadradinhos e coloca, ou pega um calendário, enfim, eu tô falando de uma folha sulfite que é fácil de fazer. Põe lá quantos dias falta. Falta 10 dias para esse assunto? Falta uma semana? Coloca os quadradinhos e pede para a criança ir pintando esses dias. Então ela vai contar, ela vai saber todo dia de manhã ou quando ela chega da escola, enfim, ela vai pintar aquele quadro. No dia que é o dia da viagem, deixa ela fazer um desenho bem bonito, que ela sabe que está aproximando daquilo. É um aniversário? Deixa ela desenhar um bolo, ou o que ela quiser, um balão, enfim. Né? Então, colocar isso. Vai entrar, por exemplo, num carro, nesse exemplo que eu dei. É 5 horas de viagem, tem relógio no carro? Mostra para ela. Ou mostra no celular. Olha, quando o celular estiver no número tal, explica para essa criança. Criança é muito pequena, Selma, não dá para eles, não vão entender. Então, não deixa essa criança ansiosa. Não precisa contar de antemão, né, que você vai para tal lugar. Porque ela vai passar mal, você vai começar a gerar ansiedade, né? Eu já escutei pessoas falarem assim, ignora essa criança, ignora. Ela começa a perguntar, você finge que não está escutando. Gente, já pensou alguém, você está ansioso, você perguntar uma coisa para a pessoa te ignorar, você fica como? Não é legal. Agora imagine uma criança. Meu senhor. Aí ela fica fazendo graça, ela fica fazendo arte, aí ela fica birrenta, e aí todo mundo fala o quê? Não aguenta essa criança, que essa criança é assim, hiperativa, tá chamando atenção. O ponto aqui, para não deixar passar, tá acabando já. Quanto tempo nós temos aí, Dani? Temos 7 minutos. A Patrícia falou assim, a minha ansiedade afeta e muito o meu físico. E aí ela me fez lembrar de pessoas que quando tem crise de ansiedade, elas comem muito, Eu sou um que gosto, quando eu tô muito ansioso, eu como chocolate. Exato. Eu como de chocolate, eu destrincho em 3 minutos. Então, mas é só, no meu caso é pontual. Mas tem pessoas que têm excessos, né? O que seria? Sim. Quando começa a afetar a saúde, o corpo, né? A saúde, obviamente, vai afetar. Gente, procura mesmo ajuda, principalmente psiquiátrica e psicológica, porque o que acontece? Começa a comer muito, o peso começa a subir, aí eu fico chateada por causa do peso, aí eu começo a comer mais, aí eu como mais, aí eu fico mais ansiosa, uma coisa puxa a outra. E parece, né, o símbolo do infinito, parece que não tem fim. Então aí você fica triste porque está engordando, triste porque está ansiosa, mas não consegue parar de comer. Sabe aqueles programas, Dani, que tem, né, nos Estados Unidos tem muito, passa muito aí pra gente, né, de pessoas com 200 quilos, enfim, aquela coisa toda, né? É por conta disso, tem essa ansiedade muito grande, e a pessoa não consegue parar de comer. Pra gente que não tá dentro desse quadro, olha assim e fala, gente, é óbvio, é só parar.
Não, não é só parar, é muito difícil. Então, vai fazer uma psicoterapia, que é interessante, porque baixa a ansiedade. Buscar um psiquiatra, nesse momento, ele pode dar algum tipo de medicamento que não é que causa dependência, nada disso. Mas é uma coisa bem pontual, como o Dani disse, e vai baixando a ansiedade. Chegou num certo nível que está entrando na normalidade, aí começa a desmamar, vamos falar assim, desse medicamento, vai tomando aos poucos até sair dele, né? Mas não fica sofrendo com isso. Não espera aumentar 20 quilos, 30 quilos para poder buscar ajuda. Percebeu que a coisa não tá legal. Perder peso, que no caso o que a Patrícia está falando é que ela perde a fome. Ela perde não peso. mesmo, né? Ah, então, mas os dois extremos são ruins. Quem come demais e aumenta o peso e quem perde demais, né? Porque para entrar num quadro de anorexia é muito rapidinho, né? Ou seja, nós estamos falando de ansiedade, essa ansiedade, se baixa energia, pode caminhar para uma depressão, se come em excesso, pode ir para uma bulimia, se não come, pode ir para uma anorexia. Vai despertar um transtorno alimentar aí. Vai para outros caminhos. Então é importante sempre estar fazendo essa condição de busca. Ah, mas Selma, não quero buscar agora nem psicólogo, nem psiquiatra. Não, eu gostaria de fazer outra coisa. Então conversa com um amigo, uma amiga, né? 1, 2, 3 amigos diferentes, que às vezes um tem um ponto de vista, outro tem outro tem outro, então busca isso. Vai fazer essas dicas todas, né? E aí, num segundo momento, passou aí 1 semana, 2, continua a mesma coisa, gente, busca ajuda. Porque se essa energia começa a descer, você pode caminhar para um quadro depressivo. E quadro depressivo, ele tem vários níveis, que aí é uma outra live, mas ele pode caminhar até para um suicídio. Então, isso não é brincadeira. Isso é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Atinge muita gente mundialmente, o TAG. Não é só Brasil, é o mundo inteiro. Né? É uma coisa muito importante. Tem um linear muito ali tênue entre transtorno de ansiedade generalizado, TAG, e síndrome do pânico. Não trouxe síndrome do pânico aqui, senão ia virar uma salada de fruta na cabeça, né? Mas, Dani, a gente pode, se o pessoal quiser, escrevam aí. Se vocês quiserem, nós podemos fazer aí, né, TAG versus síndrome do pânico, para você saber se você está com uma ou está com a outra. Qual é o tipo de dicas, né, para uma ou para outra. Isso é uma boa. Sim, pode trazer. A gente já é a segunda live que eu e a Selma fazemos no sábado e a gente pode, dependendo do que vocês aí mandarem directs e responderem, a gente vai fazendo, a gente vai trazendo assunto, né, Selma? É isso mesmo. Nós fizemos uma que já está lá no meu canal do YouTube, né? Meu canal é o Selma Pinto. Vocês vão lá dar uma olhadinha, entra lá, se inscreve, vai lá no meu Instagram também. Nós fizemos sobre relacionamentos confinados na quarentena no sábado passado. Agora tem o TAG aqui. E o que vocês escreverem, tanto para mim quanto para o Dani, a gente vai dando pau aqui, né, Dani? Exatamente. Ó, a gente acabou de entrar nos últimos 2 minutos e uma das coisas que eu falo é a ideia de trazer lives aqui para trazer pontos de vista. Obviamente, hoje eu trouxe a Selma, que é uma pessoa que tem conhecimento técnico, né? Mas das principais funções minhas aqui, trazendo lives e fazendo vídeos, stories, o que seja, é eu expor a minha opinião sobre determinados assuntos. Hoje eu trouxe uma pessoa técnica, que tem um amplo conhecimento da causa, e eu, com a minha opinião, porque eu já passei por isso, o que eu digo é, se você tem vergonha de ir no psicólogo, procurar um psiquiatra, não quer ir para esse caso, pratique esporte, vá para um parque, sente embaixo de uma árvore, pegue um livro, medite, leva um lençol velho, joga na grama, deita na grama, dorme embaixo da árvore. Tudo isso eu fiz. Tudo isso eu fiz e foi... E funciona. E funciona. Eu garanto que funciona. Isso aí. Foram 3 anos atrás e hoje eu estou super bem. Tá ok, gente? A gente tá entrando aí nos últimos 40 segundos. Selma, finaliza. Brigadão, gente. Super beijo para vocês. Vão lá no meu Instagram, lá no canal do YouTube. Dá uma olhada lá e tem bastante conteúdo legal para vocês. E a gente vai se conversando. Prazerzão, Dani. Obrigada, viu? Prazer, mais uma vez. Super beijo. Selma, eu falei dela no meu history, então quem quiser o Instagram dela, corre ali no meu history. E tá lá o Instagram dela.
E é isso, gente. Se tiverem mais opiniões, mandem direct. Ó, aborda esse assunto. Eu deixei uma enquete ontem, ainda está em aberto. Aborda esse assunto e a gente vai. Agradeço a audiência de todo mundo que ficou aí. Tá ok? Vai ficar salva essa live no Super IGTV beijo. e a gente se fala. Beijo, Selma. É isso Beijo aí. pra Beijo. todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. gente.